Para falarmos acerca da necessidade de implantação de uma política de cargos e salários, nós precisamos voltar um pouquinho e lembrarmos da pirâmide de Maslow, um psicólogo que criou uma teoria que determina o conjunto de condições necessárias para que o indivíduo alcance satisfação pessoal e profissional. Segundo esse conceito, todos nós, seres humanos, vivemos em busca da satisfação de algumas necessidades, e o alcance dessa satisfação é o que nos motiva. Então, essa pirâmide construída por Maslow, ela prioriza e hierarquiza todas as nossas necessidades. Sempre vai estar nessa ordem, como a maior das necessidades, a necessidade fisiológica, depois a segurança, amor e pertencimento e autorrealização. Ou seja, as nossas necessidades básicas são as fisiológicas, como comer, dormir, nos vestir, tomar banho, etc. Em seguida vem as de segurança, que é ter onde morar, ter onde se abrigar, ter onde voltar quando você sair, ter uma casa, etc. Depois dessas duas necessidades, nós sempre vamos procurar pertencimento, que é onde nós procuramos o aconchego da família, dos filhos, dos amigos. Depois disso, vem prestígio e autoestima, que é reconhecimento profissional, status, etc. Por fim, lá em cima, nós temos a autorrealização, que é considerar-se bem-sucedido naquilo que você se propõe a fazer. Então, quando nós trazemos isso para o conceito de mercado de trabalho, a empresa ela pode auxiliar o funcionário a satisfazer essas suas necessidades. Por conta disso, existe a área de gestão de pessoas. E dentro da área de gestão de pessoas, o plano de cargos e salários é um dos pilares para esse auxílio ao funcionário de buscar essa satisfação. Após atender as necessidades básicas do colaborador, como o salário, pagar por aquilo que ele faz, a empresa pode potencializar essa busca pelo prestígio, autoestima, autorrealização, que é o topo da pirâmide, através de um plano de cargos e salários, um plano de carreira, onde ele possa realmente perceber como que ele pode se sentir motivado ou como ele pode chegar de fato a essa autorrealização. Então, hoje nós vamos falar sobre como implantar essa política de cargos e salários dentro da empresa. Nós passamos por diversas transformações com a finalidade de otimizar a produção de bens e serviços e melhorar a relação custo-benefícios com os colaboradores. Por isso, as empresas precisam se ajustar cada vez mais na intenção de trazer melhorias para os profissionais e para a organização. Então, um plano de cargos e salários bem estruturado é essencial para o trabalho de retenção de talentos, para o trabalho de plano de carreira, porque um dos principais motivos pelos quais o funcionário continua na empresa é quando ele percebe que ali ele consegue além da estabilidade, ter uma ascensão profissional. Então, todas as questões ligadas a contratações, plano de carreira e retenção de talentos fazem parte de um plano de cargos e salários bem estruturado. Isso nos garante uma economia de tempo e, inclusive, financeira também, porque, conforme nós vamos ver nos próximos módulos, com um plano de cargos e salários bem estruturado, nós deixamos de perder dinheiro e começamos a investir naquilo que realmente é importante. A maioria das empresas hoje trabalha com a gestão de pessoas por competências. O que significa isso? Significa que existe uma forma padronizada de atingir uma avaliação em que o funcionário saiba exatamente aquilo que a empresa procura dele, aquilo que a empresa espera dele. Então, as empresas que hoje possuem um plano de gestão de pessoas por competência são aquelas que são consideradas com o seu quadro de colaboradores mais felizes em relação àquelas que não possuem. Então, existe uma clareza entre aquilo que você espera do funcionário e aquilo que o funcionário sabe que você espera dele quando a gente implanta uma gestão de pessoas por competência. Então, para elaborar o plano de competências que a empresa entende necessário para os seus negócios fluírem, é necessário levar em conta alguns aspectos técnicos e comportamentais. Nós chamamos de hard e soft skills. Então, hard como habilidade técnica e soft como habilidade comportamental. Dessa forma, serão analisadas todas as habilidades necessárias para a atuação naquela empresa. Geralmente, as empresas praticam
dentro das soft skills ou competências comportamentais, desculpa, elas já praticam um plano geral para todo funcionário que trabalhar naquela empresa. Então, as empresas mais modernas, elas usam as 10 competências que o Fórum Econômico Mundial ele já instaura como sendo as competências principais. Se você der um Google, já consegue encontrar essas respostas, quais são essas competências. Nós não vamos aprofundar nisso aqui por conta de ser um curso voltado para a política de cargos e salários, mas é muito interessante que todo gestor, todo líder de pessoas e todo funcionário, todo dono de empresa, avalie quais são essas competências para poder cobrar de alguém ou ser cobrado por ela. Os sistemas mais modernos indicam que, para uma avaliação e treinamento, o ideal é definir um plano geral de competências comportamentais, avaliadas de acordo com a cultura e os valores organizacionais. Após instituir o necessário, passa-se a analisar a necessidade de acordo com cada cargo, a partir da descrição, e vamos falar disso nos próximos módulos. Então, nós podemos ter uma base de competências comportamentais que são necessárias para a empresa atuar, mas nós podemos dividir essas competências também de acordo com o cargo. Então, por exemplo, uma competência como competência comportamental, como relacionamento interpessoal, ela é importante para qualquer área que a pessoa vá trabalhar. Mas a competência de liderança, por exemplo, ela só vai ser importante se a pessoa exerce a posição de liderança, de analista para cima. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, numa área de serviços gerais, como limpeza, conservação, não necessita ter uma habilidade de liderança. Então, é mesmo que fazer no macro para depois no micro e dividindo conforme o cargo, conforme a necessidade de cada cargo. Então, exemplos de competências comportamentais mais comuns: liderança, solução de problemas complexos, relacionamento interpessoal, inteligência emocional e etc. A inteligência emocional é uma das principais competências comportamentais procuradas e uma das mais difíceis de mensurar. Então, à medida que os profissionais passam a atingir mais qualidade em cada uma das competências exigidas, é normal que o seu salário caminhe para a compatibilidade necessária. Nós estamos falando aqui de competências comportamentais, mas o ideal é que cada cargo, mais para frente veremos isso, seja avaliado de acordo com a competência técnica necessária para isso também. E como fazer, então, um plano de cargos e salários que realmente seja efetivo, que seja eficiente, que seja eficaz? Nós falaremos, então, das etapas de implantação. O que nós veremos aqui durante esse tempo em que conversaremos sobre isso? São 5 passos para nós fazermos essa avaliação ou essa implantação. O primeiro é a análise e descrição de cargos. O segundo é a avaliação e classificação dos cargos. Já estou mostrando para vocês o que passaremos. O terceiro é a pesquisa salarial. O quarto é criar o painel de classes sociais. E o quinto passo é definir qual política salarial será aplicada. Então, iniciando o primeiro módulo, que é análise e descrição de cargos, nós já vamos começar a entender, nessa etapa, todas as funções que nós temos dentro do nosso negócio, dentro da organização. Para essa etapa são consideradas todas as funções através de entrevistas com os executores e seus líderes, entendendo o que cada colaborador executa, bem como as competências necessárias para cada execução. Isso é bem complicado quando se trata de uma empresa muito grande, alguém fazer sozinho. Geralmente necessita de que todos os braços, né, dentro da ramificação de cada empresa auxiliem. Então, por exemplo, na análise e descrição de cargos, todas as ações e funções daquele cargo são descritas nesse momento. Um gerente de área possivelmente vai saber, no nível macro, o que o seu funcionário faz, mas ele talvez não tenha certeza, no nível micro mesmo, na descrição exata de cada atividade, o que aquela pessoa realiza. Então, o ideal é que o próprio funcionário auxilie nessa descrição. Ele não vai fazer a descrição completa, mas nós podemos emitir questionários, aplicação de entrevista, observação em loco, método combinado. São métodos de análise de cargo que
podem fazer com que a área que vai ser responsável pelo plano de cargos e salários consiga realizar a descrição de cada cargo, tá? Então, o analista de cargos, a pessoa que vai realizar essa descrição, vai pesquisar em cada cargo o que o ocupante faz, quando faz, como faz, por que faz, onde faz e o que dele se exige integralmente. Geralmente são realizadas entrevistas questionando a escolaridade exigida para determinada vaga, experiência necessária e conhecimentos específicos exigidos para o cargo. Então, esse aqui está um exemplo. Nós estamos aqui com o cargo auxiliar administrativo de uma empresa fictícia. A pessoa coloca ali quais as funções do cargo dela, quais os processos utilizados em cada função. Ali é só mesmo um exemplo bem básico de todas as perguntas, né? As perguntas estão aqui no slide anterior, de tudo que ela precisa colocar. O que é importante? O funcionário ele tem que ficar bem livre para escrever a realidade. Muitas vezes ele vai ficar receoso em dizer, poxa, eu fui contratado para isso, mas eu faço muito mais. Será que se eu colocar vai dar algum problema para mim? O ideal é que ele não pense assim e que ele realmente fique livre para escrever a realidade acerca daquilo que ele executa e não só aquilo que ele foi contratado para executar. A gente sabe que a expectativa da contratação às vezes é diferente da realidade. A ideia da análise e descrição de cargos é também alinhar tudo isso, entender a necessidade de novas contratações, etc. Então, a partir do momento que o funcionário descreve todas as atividades, você pode comparar isso com o gerente de área dele, ou com a liderança imediata dessa pessoa, e depois nós vamos criar, então, uma descrição de cargo completa. Aqui a gente está com um exemplo de uma descrição de cargo. O que vai nessa descrição? Isso aqui é um documento que pode ser feito baseado na cultura da sua empresa, a forma como ela vai ser descrita, ela fica a critério de cada empresa, mas o ideal, o importante é que tenha exatamente essas informações. O nome do cargo, a função e o setor. Qual a diferença de cargo e função? O cargo ele é o nome mais genérico, a função mostra exatamente aquilo que ele vai fazer. Então, aqui um exemplo: analista de marketing digital com a função de operacionalizar e gerir as mídias sociais. Qual o setor dele? Setor de social media. A hierarquia é importante, porque quando nós entramos no âmbito de empresas com muitos líderes, depende de como é realizada a gestão de pessoas em cada empresa, mas empresas com muitos líderes causam uma certa dificuldade do funcionário entender para quem ele responde. Então, dentro da descrição de cargo, é importante que esteja escrito para quem ele se reporta. Então, nesse caso, a hierarquia diz que essa função reporta-se ao gerente de projetos. Dentro das competências, nós colocamos as competências técnicas e comportamentais. Então, competências, como nós dissemos, hard e soft skills, tá? A escolaridade, mínimo exigido, tá? O máximo não vai existir, porque nós, dentro de uma realidade, de um RH mais humanizado, a gente não exclui um candidato porque ele tem competências técnicas acima da vaga que a gente precisa. Nós apenas alinhamos a expectativa, mas não excluímos ninguém por conta disso. Então, a gente só coloca escolaridade mínima, tá? Experiência, quando divulgamos vaga, nós não divulgamos normalmente com a experiência exigida para o cargo, mas dentro da competência em descrição de cargo é importante que a gente coloque também a nível de alinhamento de expectativas, porque se nós contratamos um funcionário com experiência menor do que aquela que a gente precisava, tem que pensar em treinamento e desenvolvimento daquela pessoa. Aqui nós colocamos também conhecimento exigido e o nível do conhecimento, então Google Ads, conhecimento em LinkedIn, conhecimento em Facebook, enfim, qual é o conhecimento e o nível básico, avançado e intermediário. Lembrando que aqui é um exemplo, né, do cargo de analista de social media. Habilidades desejáveis, né? A gente sempre coloca quais são as habilidades que nós desejamos que a pessoa tenha, que são as soft skills, né? Ou competências comportamentais. Por que desejáveis? Porque a gente nunca vai achar um funcionário 100% completo. Todo mundo vai ter algo para ser desenvolvido. Então, nós sempre colocamos habilidades desejáveis para entendermos que algumas habilidades, elas dentro da nossa empresa, elas são
assim, imprescindíveis, como, por exemplo, se você tiver mobilidade se for uma empresa que tenha muito relacionamento interpessoal e a pessoa tiver dificuldade com esse relacionamento. Então, acaba se tornando uma competência imprescindível. Quando é desejável, é algo que pode ser que a pessoa não esteja pronta, mas nós podemos trabalhar através da gestão de pessoas por competência, e isso depois de contratar essa pessoa. A sumária do cargo é um resumo, bem resumido mesmo, daquilo que aquele cargo vai fazer. Isso é muito utilizado quando nós vamos divulgar a vaga. Então, é o mesmo resumo que a gente coloca na divulgação, a gente coloca aqui nessa sumária. E as atividades. As atividades são muito importantes de serem colocadas no nível macro, porque nós não estamos fazendo um MIP desse cargo, né? Nós não estamos fazendo a descrição detalhada do cargo. Na descrição, a gente coloca sempre as atividades no nível macro. Não é o como faz, mas o que faz. Então, analisa o mercado e a concorrência. Ponto. Desenvolve estratégia de comunicação e marketing. Ponto. A gente não precisa saber como faz essa análise, como desenvolver essa análise. A gente não está aqui falando de detalhamento do cargo, mas da descrição das atividades da pessoa, tá?